Muito bem, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos... A chuva já deu uma acalmada. Vamos procurar retomar o nosso culto. A nossa internet caiu, né? Não vamos conseguir talvez transmitir, mas vamos, da mesma forma, dar prosseguimento, né? Acredito que daí, se ela for voltando ao longo do nosso culto, e nós continuamos a transmissão desse ponto. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, vamos fazer um breve período de oração. Amado Deus e grandioso Pai, obrigado, Deus, obrigado por cada família que está aqui, obrigado porque o Senhor tem nos protegido dessa tempestade, obrigado pela essa igreja. Oramos por esse culto. O Senhor na Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, ali o Senhor estaria, ó Deus, e cremos que o Senhor está aqui hoje nessa noite, ó Pai. Fale conosco através dos hinos, através da mensagem, ó Deus. Derrama suas bênçãos sobre essa igreja. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler os versículos de 19 a 24. Hebreus, capítulo 10. Versículos 19, Hebreus 10, de 19 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 24 agora, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Quero que nós nos atentemos aqui ao versículo 23, que ele diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Ele é fiel, né? Ele não tarda em cumprir as suas promessas, né? E é isso que nós vamos cantar agora com o hino Firme nas Promessas. Os que puderem, pode se colocar de pé. Vamos cantar de pé esse hino. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas.
igreja pode tomar o assento. Vamos continuar louvando a nosso Deus agora com o hino Amor Fraternal, do cantor cristão 381. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com penas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e como tu sejamos também nos perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de Cristo. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura agora em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Efésios capítulo 2. Lembrando-nos que esse é o nosso terceiro hino, né? E hoje com uma programação um pouco diferente. Logo após esse hino, então o irmão Tiago terá toda a liberdade, né, de nos trazer a palavra dessa noite. Mas antes de cantar o próximo hino, que é Cegueira à Vista, vamos ler, né? Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Efésios 2, de 1 a 5, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, né? Está se referindo ao passado, quando ainda nós não éramos salvos, né? Então, versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, né, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Amém? No versículo 4, ele diz ali
mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, ele disse, né? Me recordei agora de João, capítulo 3, e no versículo número 16, né? Que ele diz que ele nos amou de uma tal maneira, né? O versículo coloca dessa maneira, né? Talvez querendo quantificar ali o tamanho do amor de Cristo por nós, né? Ele nos amou de uma tal maneira, né? De uma maneira tão grande, tão grandiosa, que ele deu o seu Filho por nós na cruz, né? O seu único Filho, entregou no nosso lugar. Amém? Nós possamos recordar disso, né? Vamos agora cantar o hino Cegueira à Vista. Também lembramos que agora é o nosso momento também de dízimos e ofertas. Então você que veio preparado com seus dízimos, sinta-se à vontade, pode vir à frente e depositar no gasofilácio. Vamos então cantar um hino Cegueira à Vista, cantor cristão 396. Ó, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugir em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Porque grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Amém. Obrigado, irmã Raquel, pelos hinos. Deus abençoe. Irmãos, antes do Tiago vir aqui, só queria trazer alguns anúncios, né? Procuramos lembrar, né, que a igreja estará aberta, tá ok? Todos os dias durante esse período entre, né, esse Natal e Ano Novo, né? Então aqui na frente, não sei se o Marcos pode projetar pra gente, vai ter as datas, né, dos domingos. Tá lá no primeiro, eu acho, né, Marcos? Isso. Obrigado, Marcos. Então, culto de oração todas as quintas-feiras, né? Estaremos tendo agora na próxima semana. Culto lá no dia 2, né? O nosso primeiro culto de adoração, domingo, né? Então, teremos o culto, né, às 7h30. Hoje, enfim, por conta do granizo, né, da tempestade, atrasamos um pouquinho. Lembramos que a gente normalmente teríamos escola bíblica dominical, mas, né, por conta muitos irmãos estão viajando, enfim, mas não teremos, mas estaremos mantendo esse culto, né? Então, domingo que vem, nesse mesmo horário, estaremos tendo culto presencial aqui normalmente, né? E aí segue também na próxima semana, né? Dia 6/1
quinta-feira, novamente, então, culto de oração, estaremos aqui normalmente, se Deus nos permitir, né, transmitindo, e presencialmente também. E também lá na outra semana já também, né, culto de adoração também ao domingo, né. Então, lembramos que geralmente no sábado a gente tem twins, temos jovens, né, essas programações estão temporariamente aí, né, talvez de férias, acredito que estarão retornando lá em fevereiro, né, pioneiros também, né. Lembramos também, então, que os irmãos possam orar, né, pelos nossos irmãos que estão viajando, minha família está viajando, o pastor José está viajando, né, lembrando que acredito que ele está em Minas, se não me falha a memória, está em Minas? Não está em Minas, mas está viajando, enfim. Muitos irmãos estão viajando, eu acredito que alguns vão para o Natal e depois com suas famílias, né, e depois passa o ano novo aqui, a gente não sabe, mas vamos orar, né, para esses irmãos que estão viajando, orar pelo retorno deles, né, a gente sabe como as estradas são perigosas nesse final de ano, então vamos orar, né, lembrar dos nossos familiares que estão longe, talvez os nossos familiares que vêm nos visitar, né, esse também é um caso, né, muitos familiares às vezes no Natal e no Ano Novo vêm nos visitar, então vamos procurar lembrar de orar, né, dobrar nosso joelho e lembrar desses irmãos que estão em viagem. Muito bem, dito isto, Tiago, o irmão Tiago, então, tem toda a liberdade de nos trazer a palavra dessa noite. Muito bem. Eu cumprimentei todo mundo hoje, né? Estamos em um pequeno número. Espero aqui, não vou tomar muito tempo, vou ser bem breve na nossa meditação. Então eu queria só que os irmãos abrissem no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Livro de 2 Reis. Capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Ok? Todo mundo achou? Capítulo 5. Então essa aqui é a história de Naamã, que é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando em ti essa carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que me envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão. A tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-iria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra
e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se ficou com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tu houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele aceitou, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Então ele insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E aí Eliseu lhe disse: vai em paz. Nosso Deus e Pai, estamos aqui em um pequeno número, mas onde nós estamos reunidos, o Senhor está. Nossas vidas estão diante do Senhor. Rogamos por todos os que estão aqui para que a graça do Senhor seja abundante sobre nós, que essas palavras possam instruir o nosso coração e santificar-nos, santificar a nossa vida para Ti. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, não sei se alguém pode buscar um copo d'água para mim, por favor. Aqui o contexto desse texto: Israel era uma nação unida, mas depois da morte de Salomão, Israel ficou dividida entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou com a capital Jerusalém, e o reino do norte ficou com as outras 10 tribos de Israel. E lá a capital se tornou Samaria. E as pessoas que ficaram em Samaria, essas 10 tribos do norte, eles praticamente não iam mais a Jerusalém para adorar a Deus. Então o que eles fizeram? Para não perder o poder, o rei de Samaria, ele instituiu um culto a vários deuses pagãos, como a Baal. O povo começou então a adorar outros deuses falsos, e entrou numa decadência moral e numa decadência espiritual muito grande. Então, esse período aqui é um período que Deus levanta o profeta Elias e posteriormente o profeta Eliseu para fazer muitos milagres, para chamar a atenção do povo de Israel de que eles deveriam abandonar os deuses falsos e voltar ao culto do Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o Senhor. Então esse é o contexto da época aqui em que nós lemos o texto aqui. Esses milagres, eles sempre foram planejados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus chegou até a expressar certa vez para a mulher cananeia, que não era uma judia, ela era cananeia, de que não era lícito ele dar os pães dos filhos de Israel e dar para os cachorrinhos, comparando os gentios com os cachorrinhos. E ela muito humildemente, em fé, pediu: mas até mesmo os cachorrinhos ficam com as migalhas. E por causa da fé dela, essas migalhas, Jesus fez uma cura
e ela foi curada da enfermidade dela, no caso a filha dela, né? Aqui nesse caso Naamã também, porque Naamã não era um judeu, ele era um gentil, e aquelas migalhas dos pães, né, esses milagres que deveriam cair para os filhos de Israel, caíram aqui para um homem que nem mesmo pertencia à aliança com Abraão, né? Ele era um gentil, ele era sírio. Então o nome dele era Naamã. Nos primeiros versos ali, ele revela que Naamã era um grande comandante do exército do rei da Síria, né? Então ele era o comandante lá. E a Síria, eles eram inimigos de Israel. Eles viviam o tempo todo em constante combate. E que mais chama atenção e que é interessante aqui, é que pelas mãos de Naamã, o Senhor, Deus de Israel, havia dado várias vitórias à Síria. Olha, eu quero colocar a ênfase aqui na expressão do verso: o Senhor, Deus de Israel, deu a Naamã. E isso é uma verdade ao longo das Escrituras, porque mais poderosos que os reis podem ser, né? No fim das contas, todo o poder e toda a autoridade que eles recebem no mundo para governar, no fim das contas é dado pelo Senhor, né? É dado pelo nosso Deus, apesar ainda de não crerem em Deus. E isso às vezes pode parecer até um pouco injusto, porque como Deus pode dar poderes ao inimigo do povo de Deus, né? Como Deus pode dar poder para Naamã, que era o inimigo do povo de Deus, para ele vencer batalhas contra o próprio Israel? A resposta que eu encontro é que Deus usa desses inimigos para tratar e disciplinar o seu povo. No caso ali, como Deus tratou com o povo de Judá, usando Nabucodonosor para levar eles cativos para a Babilônia, né? Só que também Deus usa os reis para abençoar o povo dele, como no caso de Ciro. Ciro era um persa, e ele foi quem deu a carta para Israel, né? No caso para Judá, voltar para Jerusalém. Então, Deus usa tanto os reis que não creem nele, tanto para disciplina do povo de Deus, como também para abençoar o povo de Deus. E aqui eu penso também que a gente tem algo prático para as nossas vidas, porque nesses dias em que a gente vive, em que homens ímpios governam, a gente tem que parar e pensar e confiar que Deus, no fim das contas, está no controle de todas as situações, né? Ano que vem a gente vai ter eleição, a gente não sabe o que vai acontecer, quem vai ser o próximo presidente, se vai ser um homem que vai perseguir a igreja, talvez não vai aprovar projetos que são contras a Deus, mas a gente precisa confiar que no fim das contas Deus permite que essa pessoa governe, né? E a Bíblia sempre chama a gente para abençoar e não para amaldiçoar, né? As autoridades instituídas por Deus. Então ali, voltando para o texto, eu queria que vocês acompanhassem. Apesar de esse homem ser um grande herói, ele tinha um grande espinho na carne, né? Usando aqui a expressão de Paulo, diz ali no verso 1 que ele era leproso. A lepra, ela era uma doença extremamente contagiosa e temida naquela época. Ela começava na pele, ela ia penetrando nas camadas mais profundas do tecido, né? E podendo, na sua forma mais grave, levar até a morte. Por isso, quem tinha essa doença, às vezes era obrigado a abandonar a casa e ir habitar em campos e ficar em quarentenas, porque aquilo era muito contagioso. E Naamã, o texto fala ali que em uma dessas lutas contra o povo de Deus, ele raptou uma israelita, né, uma menina, que ficou a serviço da mulher dele. Normalmente nessas lutas, eles acabavam matando os homens de um povoado e levavam preso as mulheres e as crianças. O texto não diz nada sobre isso, mas o fato aqui é que essa menina foi levada presa para servir a mulher dele. E o que mais chama a atenção é que, embora toda a dor e o sofrimento dessa menina que ela possa ter passado com a perca ali, né, com a distância dos seus pais, ou até mesmo com a perca dos seus pais, é que ela teve uma atitude surpreendente ao sugerir à sua senhora, que Naamã poderia ser curado por um profeta da sua terra natal. Por isso, como diz Warren Wiersbe, nunca subestime o poder de um simples testemunho.
pois Deus pode pegar as palavras dos lábios de uma criança e levá-las ao ouvido do rei. Então, a gente não pode menosprezar o nosso testemunho diário, o nosso folhetinho que às vezes a gente entrega para as pessoas, a placa que a gente bota no nosso terreno com um versículo. A gente não pode subestimar, né? As palavras dessa criança chegaram até o rei da Síria e foi através da dor dessa menina que ali começou então Deus a operar uma bênção num inimigo do povo de Israel. Assim, continuando no texto, Naamã, provavelmente esperançoso, contou ao rei da Síria, o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, pois não poderia sair da Síria sem a sua permissão e precisava de uma carta de apresentação ao rei de Israel, que era Jorão, filho de Acabe, né? O grande rei Acabe, que era um rei perverso. Jorão também era. Afinal de contas, essas duas nações eram inimigas e a chegada de um comandante de guerra poderia causar um grande mal-entendido. Prontamente, então, o rei Ben-Hadad supôs, juntamente com Naamã, que o profeta, no caso, o profeta Eliseu ali, eles supunham que o profeta Eliseu exigiria uma grande quantidade de presentes pelo serviço que ele ia realizar de cura de Naamã. Então, por isso, enviou uma carta a Jorão, rei de Israel, levando consigo, conforme no verso 5 ali, se vocês acompanharem, 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e mais 10 vestes festivais. O que daria isso, convertendo para a nossa unidade de peso, cerca de 300 quilos de prata e 600 quilos de ouro, mais vestes caríssimas. Porém, assim que Naamã chegou, né, essa carta chegou ao rei de Israel, e ele lendo, foi o suficiente, digamos assim, para que as coisas se azedassem. Porque na carta continha as seguintes palavras, olha no verso 6. Logo, em chegado a ti essa carta, saberá que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de lepra. E então ali no verso seguinte, o rei de Israel rasga suas vestes e ele exclama: acaso sou Deus para tirar a vida ou para dá-la, para que este envie a mim um homem para curar-o de lepra? Notai, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Em outras palavras, ele pensou assim: ele me pediu algo que eu não posso fazer. Provavelmente ele quer fazer isso só para ter um pretexto para guerrear contra mim. O rei sabia que Eliseu era quem Eliseu era e o que ele poderia fazer. Sem dúvida, sabia que a missão de Israel era dar testemunha para os gentios. Em Isaías, a palavra de Deus fala que Deus instituiu Israel para ser luz para os gentios. Era através de Israel que Deus ia manifestar a sua glória, e os gentios, os povos em volta de Israel, deixariam de adorar os seus falsos deuses e adorar o Deus verdadeiro, o Senhor. Mas, porém, as preocupações de Jorão eram de caráter pessoal, político e não espiritual. O rei interpretou a carta como uma declaração de guerra. Em contraste com a menina mencionada no início do texto, Jorão perdeu a oportunidade de manifestar a glória de Deus de Israel. Um grande comandante da poderosa Síria, através de uma menina, procurava o Deus de Israel. E o rei de Israel, que tinha a missão de ser fiel ao Senhor, nem mesmo o buscava. Essa menina, ela foi responsável para levar um grande comandante para Israel, para buscar o Deus de Israel. E o rei de Israel, que era um líder, assim como o sacerdote, eram as duas funções que mais tinham importância em Israel, e o rei deveria levar sempre o povo à presença de Deus. Esse rei falhou. Por quê? Porque ele também era idólatra. Ele mesmo adorava outros deuses e já tinha abandonado o culto ao Senhor. Porque além de tudo isso, ele era idólatra. Agora, já pensou a vergonha para esse rei, comparando a atitude dele com a atitude dessa menina? Aí a gente aqui pensando um pouco na atitude dessas duas pessoas. A menina aqui
e o rei Jorão. O que pode nos dar essa capacidade de abençoar e não amaldiçoar os que nos perseguem? Né? O que pode dar essa capacidade para a gente, olhando para essa menina que tinha tudo para ficar irada, né? E talvez amaldiçoar Naamã, mas pelo contrário, ela abençoa Naamã e ainda oferece a oportunidade de Naamã ser curado. Será que nós somos capazes de perceber que a graça de Deus ela não está estendida apenas para nós, mas que a graça de Deus está estendida às vezes até mesmo para as pessoas que perseguem a nós? E que às vezes Deus pode estar usando a gente como um canal para abençoar aquela vida ali? Né? A gente precisa ter muita maturidade para entender isso. E isso não vai ser fácil se a gente não colocar o nosso ego diante do altar de Deus, né? Os nossos próprios interesses diante de Deus, e reconhecer e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu quero honrar o Senhor. Eu sou chamado para abençoar, para levar outras pessoas ao Senhor, ainda que essas pessoas me persigam, né? Jesus ensinou que a gente deveria orar pelos que nos perseguem, que se alguém ferisse a nossa face, a gente deveria dar outra face. Só que nós nunca vamos agir se a gente tiver a mesma atitude de Jorão. Jorão só se preocupava com o poder dele, né? Com os interesses dele. Ele não se preocupava mais com Deus. Então, como ele se preocupava apenas com ele mesmo, ele se desesperou, né? E já ficou desesperado e achou que o rei tinha mandado uma carta apenas para formar uma guerra ali. Então, nunca perceberemos as oportunidades nas situações que Deus nos coloca, porque o nosso foco nunca será a glória, mas aquilo que vamos perder ou ganhar com tal situação. E quando chegarmos à frente do Senhor, ficaremos envergonhados das atitudes pecaminosas que tivemos em tais situações. E ali, continuando no texto, assim que o Eliseu, o profeta do Senhor, escutou sobre esta situação, mandou dizer ao rei, olha ali no verso 8, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Né? Eliseu disse, olha, manda vir a mim, falou para o rei Jorão, manda vir a mim que ele vai saber que existe Deus em Israel. Naamã estava prestes a receber a cura de sua lepra, mas primeiro ele precisava ser curado de outra coisa. E o que era? Era o orgulho de Naamã. Ele partiu com seus carros e cavalos até a porta da casa de Eliseu, porém Eliseu nem saiu ao encontro dele. Eliseu mandou um mensageiro e o mensageiro disse para ele, olha, vai até o rio Jordão, que dava uns 40 quilômetros dali, desce 7 vezes, porque quando tu descer na 7ª vez, tu vai estar curado. O texto diz então no verso 11 ali que Naamã muito se indignou. Naamã acreditava que o profeta faria um ritual de purificação, onde, como diz o texto ali, sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, então colocaria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. E aí ele continua ali no verso 12. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Esses 2 rios que ele fala ficavam em Damasco, na Síria. E eram rios muito famosos por serem bem limpos e que eram plantados muitos jardins e árvores frutíferas ali. Então ele pensou assim consigo, né? Poxa, se fosse para eu me banhar num rio, eu ia me banhar lá num rio em Damasco, que é mais limpo, não nesse rio lamacento aqui em Israel. Então, ele, como um alto comandante, ele era acostumado a ser tratado como um representante da realeza. E foi simplesmente tratado como alguém comum por Eliseu. Então, ele pensou isso, né? Poxa, eu poderia me lavar nas águas limpas de Damasco, mas aqui, meus irmãos, a questão não é a qualidade da água, mas era a ordem divina de Deus. Não é isso que está em jogo aqui, se a água era mais limpa ou não, mas era o fato de ele obedecer ou não aquilo que Deus havia mandado,
obedecer a palavra de Deus. Para que ele fosse curado, ele seria obrigado a humilhar-se e obedecer à ordem divina. No verso 14, o texto informa que Naamã, então convencido, desceu às águas do Jordão e mergulhou 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus, Eliseu, a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Aqui eu queria fazer um paralelo aqui da lepra com o pecado, esse paralelo da lepra. É muito parecido porque, assim como a lepra, o pecado da mesma forma, começa com as coisas superficiais e vai tomando o nosso corpo, vai assumindo mais e mais o nosso coração, e assim como a lepra, ela leva à morte. Mas não somente a morte física, mas a gente sabe que leva até a condenação eterna. Assim é o pecado. Ele engana as pessoas, vai começando de forma superficial, vai tomando, e vai levando as pessoas para longe de Deus e longe da eternidade com Deus. Então há pessoas que simplesmente elas ignoram o pecado e continuam as suas vidas vivendo de qualquer maneira. Às vezes o pecado até pode incomodar a vida delas, elas sofrem com o pecado, mas elas estão tão escravizadas pelo pecado que elas simplesmente não conseguem abandonar. E outras pessoas, assim como Naamã, elas até se incomodam com o pecado. Só que em vez de elas obedecerem à palavra de Deus, o que elas fazem? Elas querem métodos que possam fazer com que elas se livrem do pecado. Assim como Naamã, que achou que precisava levar muitos presentes, elas acham que pode comprar a Deus para se livrar do pecado. Então, acha que o dízimo pode fazer alguma coisa, pode dar a elas algum crédito em relação a Deus, faz promessa, faz penitência, faz ritual religioso, achando que Deus vai aceitar elas por causa disso. Mas ali a gente olha aqui, o que precisava fazer, o que precisava Naamã apenas ter? Fé na palavra. Não era questão a qualidade da água, mas era a fé na palavra de Deus. E aquele que quer se livrar do pecado apenas precisa ter fé que o sacrifício de Jesus Cristo é o que limpa os nossos pecados. É Ele que nos lava e nos limpa de todo o pecado. A palavra de Deus fala em Isaías que ainda que os seus pecados sejam vermelhos, eu os tornarei brancos como a neve. Tito, capítulo 3, fala assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando somos batizados, não o batismo das águas ali, mas quando somos batizados pelo Espírito de Cristo, quando cremos em Cristo, nós somos lavados, assim como Naamã foi lavado. Então, nossos pecados são perdoados, é removido esse pecado, e nós podemos ficar na presença de Deus aqui e por toda a eternidade, quando então nos encontrarmos com Ele. Então, após isso, ele volta com toda a sua comitiva, os 40 quilômetros, até Samaria, onde Eliseu estava, e reconhece no verso 15 que não há Deus senão em Israel. Em outras palavras, o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora vejam, gente, como a atitude de Naamã mudou depois disso. Porque ele poderia pegar e voltar para Damasco, só que ele pegou, voltou os 40 quilômetros até Eliseu, até Samaria, para agradecer a Eliseu e ainda chamar a si mesmo no final no verso 15, teu servo. Agora ele chega e fala a Eliseu, o teu servo, ele se humilha diante de Eliseu. E alegremente, espontaneamente, ele oferece presentes a Eliseu como forma de agradecimento, que Eliseu sabiamente nega após muita insistência. Pois diferente dos profetas mercenários, dos falsos deuses que Israel estava adorando, idolatrando, Eliseu queria que os sírios dessem todo o crédito apenas ao Senhor. E dessa forma, porque se ele aceitasse, ele tomaria a glória para si, Eliseu, e ele pecaria contra Deus. No verso 16, Eliseu fala uma coisa bem interessante.
Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, eu não aceitarei. Eu quero dar um grifo aqui nessa parte. Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou. Porque essa é uma realidade nossa. A nossa vida está diante de Deus. Cada pecado, cada atitude nossa, quando nós fazemos como se estivéssemos aqui, na presença de Deus, como se estivéssemos diante do trono de Deus. Então, cada pecado cometido, cada ação, cada atitude que fazemos, nós fazemos na presença de Deus. E isso é piedade. Piedade é você ter consciência de que você está na presença de Deus. E é isso que Eliseu teve. Ele sabia que o Deus dele estava vivo e ele estava diante da face dele. Nós cantamos naquele Salmo, o Salmo 139, né? Que diz assim: Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que Tu me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces todos os meus pensamentos, né? Quer deitado ou quer andando, Tu conheces os meus passos. Se eu vou ao mais profundo abismo, lá estás. Se eu subo à alvorada, lá estás também. Então, Deus está em todo lugar e Ele contempla o nosso coração. Então, chegando ali à parte final do nosso texto, eu já estou acabando, tá? Naamã faz 2 pedidos só para Eliseu. Primeiro, no verso 17, ele pede para levar uma carga da terra de Israel para o seu país. No Antigo Oriente Próximo, ali na região de Israel e próximo, as pessoas acreditavam que somente poderiam cultuar um Deus se estivessem na terra, né, ou na nação onde aquele Deus estava ligado. Portanto, Naamã queria levar essa terra, mostrando que ao oferecer holocaustos lá em Damasco, ele estaria fazendo ao Senhor, Deus de Israel, e não a outros deuses. Mostrando mais uma vez a atitude, mostrando mais uma vez a mudança de atitude dele. Pois se antes ele tinha desprezado um rio de Israel, agora, por causa do Senhor, ele queria levar um pedaço de terra de Israel. Olha a diferença de postura e de atitude que aconteceu no coração dele, graças ao que Deus fez nele. E graças a Deus pela aliança que Deus fez com nós em Cristo Jesus, porque nós não precisamos ir para Jerusalém, pegar um pedaço de terra para adorar e cultuar o nosso Deus, né? Jesus falou para a mulher samaritana: vai chegar o dia em que Deus vai procurar os verdadeiros adoradores, que não vão estar lá no Monte Gerizim ou em Jerusalém, mas que vão adorar em espírito e em verdade, quer seja aqui numa igreja, na sua casa, no seu quarto, ou se você está num hospital, doente, você pode adorar Deus aonde Ele estiver. E essa é a grande bênção da nossa nova aliança com Cristo Jesus. E por fim, no verso 18, ele já pede perdão antecipadamente ao Senhor, porque ele fala assim: nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, que é o Deus sírio, né, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, né, o rei se encosta na mão, e eu também me tenho a me encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor o teu servo. Não que ele estivesse pedindo permissão para cultuar o Deus Rimom, mas como ele era um alto oficial do rei da Síria, ele tinha o dever civil de cumprir, de ajudar o rei da Síria no templo a se ajoelhar e a se levantar quando o rei da Síria fosse cultuar o Deus dele. Então ele teria que se abaixar e se levantar junto com o rei. E ele queria deixar bem claro para Eliseu que quando ele tivesse que fazer isso, ele ia fazer isso apenas externamente, não ia fazer de coração. Porque agora ele adorava apenas o Deus de Israel. Ele estava levando um pedaço de terra e ele ia cultuar apenas o Deus que o curou. E é interessante que Eliseu não passou nenhum sermão para ele, né? Não falou: olha, tu vai ter que fazer isso. Não, ele apenas disse para ele: então, vá em paz. Warren Wiersbe diz: essa era uma bênção habitual da aliança que os israelitas invocavam quando as pessoas partiam de viagem. O profeta iria interceder por ele e confiar que Deus o usaria em seu novo ministério na Síria, né? Deus ia usar ele, o testemunho dele. Provavelmente ele ia levar o testemunho dele para a família dele. Outras pessoas poderiam crer lá na Síria, se converteriam a Deus. Então, é isso que Eliseu falou: vai em paz. Eliseu estava confiando que Deus ia usar ele.
Jesus disse em Lucas 4 que havia muitos leprosos em Israel nos tempos de Eliseu, mas somente este sírio Naamã foi curado, mostrando que apesar de Israel ter o privilégio de ter aliança com Deus, a incredulidade do seu povo impediu de receberem a mesma cura que um gentil, que não pertencia à aliança, recebeu de Deus. Por isso, terminando, podemos dizer que cremos no Deus de Abraão, Isaque, Jacó, mas também no Deus de Naamã e tantos outros gentios que pela fé graciosamente irão cantar, louvar a Jesus nos céus para todo o sempre. Amém? Lucas? Obrigado, Tiago. Deus abençoe. Vamos ficar de pé os que puderem? Vamos cantar nosso último hino. Porque Ele vive. Tiago estava talvez falando um pouco também sobre isso, né? Deus enviou, primeira estrofe vai dizer: Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Amém? Vamos cantar juntos então, porque Ele vive. Deus enviou Seu Filho amado pra me salvar, pra me perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Vamos orar. Amado Deus e grandioso Pai, obrigado, ó Pai, por esse culto. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado pela salvação através do seu Filho Cristo Jesus, ó Pai, porque através dele, do seu sacrifício na cruz, nós podemos hoje ter comunhão, ó Deus, ter religação. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito.
nas nossas vidas. Oramos e pedimos a sua direção ao longo dessa semana. Abençoe cada família aqui, os que estão em viagem, também os nossos cultos ao longo da semana. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Tenham uma boa semana, né? Lembrando que quinta-feira, reunião de oração, estaremos aqui. E no domingo também, presencialmente, no mesmo horário, 7h30, estaremos aqui. Deus abençoe, irmãos.